dele também, sem dúvida. 2 dias depois que o Trump foi eleito, e eu posso estar errado aqui, tá? Mas eu acho que ele foi eleito no dia 6 de novembro, e acho que foi aberto no dia 8 de novembro, uma coisa assim, de 2016. 2 dias depois que o Trump foi eleito pela primeira vez, em 2016, abriram uma investigação no Brasil contra tudo que houvesse o nome Trump. E essa investigação foi se ampliando, no início não era nem no empreendimento do qual fazia parte, até que em 2019 eu fui surpreendido. Eu já morava nos Estados Unidos há muito tempo, desde 2015, e a casa da minha mãe foi invadida pela Polícia Federal, mandaram me prender, me difamaram em todos os jornais do Brasil, Fantástico, Jornal Nacional, Globo, Folha, etc. De vez em quando tem sempre um desavisado, coitado, que coloca matéria desse tipo de coisa como se fosse novidade. Na época, o procurador, que era um militante pró-Marina Silva, já tinha aberto várias investigações contra pessoas da direita, incluindo o Paulo Guedes. Ele mandou um recado para um intermediário dizendo o seguinte: não, olha, se o Paulo delatar o Trump ou o filho dele, o Donald Jr., fica tudo bem, fica tranquilo, a gente quer eles. Fizeram uma proposta parecida na época para um ex-sócio meu, que foi até torturado, coitado. Você vê como eu já sou careca de saber esse tipo de coisa. E, obviamente, quando eu recebi essa proposta, eu fiz o que eu acho que alguém deveria fazer quando receber uma proposta dessa. Eu mandei textualmente, e desculpem aqui, porque foi exatamente a expressão que eu usei, eu mandei o procurador que tentou me extorquir tomar no meio do cu dele. Porque eu não negocio com um bandido. E eu não tenho nada a dever. Eu sei as coisas que eu fiz na vida e sei as coisas que não foram erradas. E óbvio que mandar um procurador da República tomar no meio do cu não é sempre uma decisão fácil, né? E eu sabia que vinham reprimendas. Por causa disso, eu passei quase 1 ano na lista da difusão vermelha da Interpol, sofri o pão que o diabo amassou. Foram tempos difíceis, né? Mas o tempo passou, as coisas passam. A vitória pertence àqueles que duram, né? E depois de gastar uma fortuna, e eu digo aqui milhões de reais em advogado para me defender, depois de passar 17 dias de macacão laranja aqui em presídio nos Estados Unidos, né? Coisa de filme, uma puta experiência interessante, o meu caso foi trancado pelo tribunal. E eu podia dizer aqui que isso equivale a dizer que eu fui inocentado, mas isso não é verdade. Eu nunca fui inocentado. O meu caso foi trancado. Para quem não entende do direito, e eu acho que nem eu sabia isso na época, isso equivale a dizer que o Tribunal de Apelações está dizendo que não é que eu fui inocentado, é que eu sequer deveria ter sido denunciado. E os caras dizem isso, e está na decisão do tribunal, porque não havia elementos mínimos para me acusarem de nada. Mínimos. Não é para eu ser condenado, é para eu ser sequer acusado. Então não é que eu fui inocentado, eu fui super inocentado. Não é que eu fui descondenado igual ladrão. Trancamento de uma ação penal, e se tivermos advogados aqui no chat que eles se manifestem, eles vão dizer que é raríssimo. É o máximo que você consegue da justiça. É o Estado admitindo que errou contra você. É o mais perto de um foi mal aí, brother, que você consegue. E óbvio que ninguém reparou os meus danos, é óbvio que os jornais à época não deram, né? Não teve, porque William Bonner, boa noite, o neto do ditador João Figueiredo foi preso, não sei o quê, não aconteceu. Boa noite, o neto do ditador João Figueiredo foi trancado, nós noticiamos impropriedades a respeito, nunca aconteceu. E muita gente acha que gastar dinheiro, passar por todo esse estresse, eu já tinha tido bens bloqueados nessa oportunidade, etc, etc. Muita gente acha que, poxa, eu deveria ficar, caramba, poxa, que pena, coitadinho de mim, etc, etc. Mas eu tenho que dizer que eu agradeço imensamente a Deus por isso que aconteceu, nesses episódios, porque eles marcaram a minha vida. Depois que isso aconteceu, foi aí que eu aprendi a cagar para minha reputação, cagar para o que os outros estão pensando de mim. Porque quando eu estava sozinho, com o meu nome no lixo, quando várias dessas pessoas que hoje puxam o meu saco não atendiam nem o meu telefone, eu brincava dizendo que era melhor eu estar com lepra, porque com lepra as pessoas atendiam o seu telefonema, e quando você está ferrado, ninguém atende nem o teu telefonema. Nesse momento, foi quando eu aprendi de verdade, na pele, que o que importa é o que Deus pensa de mim. E é por isso que hoje eu posso cagar porque a audiência está puta, porque não sei o que, eu tô cagando. O fulano de tal não gostou, né? A gente vai falar aqui hoje, os militares estão pé da vida com você, Paulo, porque você falou do general Richard e do general Stumpf, que a gente vai falar no programa de hoje. Tá certo o que eu falei? Tá certo. Eu tô mentindo? Não. Cometi algum erro? Não cometi. Foda-se. Vou continuar falando exatamente o que eu tenho que falar. E é ótimo. Eu precisava disso. Eu não movo 1 centímetro do que eu penso quando eu falo. E foi aí que nesse momento também que eu aprendi que eu não precisava de mais nada na vida. Eu só preciso de uma coisa na vida, que é a minha família.
E eu digo isso porque quando me jogaram na prisão mais escrota aqui de Miami, realmente, macacão laranja, né? Eu estava detido, não preso tecnicamente, mas macacão laranja, sem direito a nada. Só fui poder ver um advogado, um juiz 17 dias depois, e obviamente fui solto. Eu só tinha uma Bíblia na mão, não tinha nada, um objeto pessoal, nem aliança. Uma Bíblia que um amigo brasileiro me deu lá dentro. E aí o que eu percebi? Eu percebi que a única coisa na vida da qual eu realmente sentia falta era minha família. Todo o resto também, foda-se. Eu nasci nu. E quando você aprende essas duas coisas, que a sua reputação não importa, importa o que Deus pensa de você, e que você não precisa de nada, eu tenho que dizer para vocês, o dia que vocês aprenderem essa lição, e eu espero que muitos de vocês já tenham aprendido, e espero que não tenha sido pelos meios que eu aprendi, o dia que você reconhece esse tipo de coisa, você se torna meio que superpoderoso. E eu não poderia fazer nada do que eu faço hoje sem ter passado por isso. E é aí que entra a fortaleza e o senso de propósito. Porque algumas pessoas, depois de terem passado disso, talvez tivessem aprendido uma outra lição diferente da que eu aprendi. A lição é, não mexa com o sistema porque a gente acaba com a sua vida. Não fique ao lado do Trump. Todos os aliados dele se arrebentam. Não fique ao lado do Bolsonaro. Todos os aliados dele se arrebentam. Não nos ataque. Não fique nos nossos caminhos porque a gente vai destruir a sua vida. Então, quando nos últimos anos eu decidi usar de todas as minhas forças, tudo que eu podia, para atacar frontalmente, de forma destruidora, o sistema, o regime, essas pessoas que estão no poder, porque eu entendo que elas estão arrebentando com o Brasil e com as pessoas comuns, eu estava com a vida tranquila. Mas eu sabia que vinha represália. Eu só não me importava. E eu não me importo. Então, nos últimos anos, nos últimos 2 anos, né? A gente está em 5 de dezembro. Né, no dia 30, vão fazer 2 anos que eu tive todos os meus bens bloqueados, cancelamento do meu passaporte, quebra dos meus sigilos, todos, fiscais, telemático, tudo. Mais de 1 dúzia de contas bloqueadas nas redes sociais, que são o meu ganha-pão. Uma ação de uma juíza bandida no Rio de Janeiro. Bandida, tipo, que anda com tráfico de droga, milícia. Se olhar a ficha corrida dessa mulher, é uma vergonha. Uma multa da Receita Federal multimilionária, iniciada por um agente que foi preso por extorsão, indiciamento da Polícia Federal por golpe de Estado, e agora uma multa histórica de mais de 100 milhões de reais pela Comissão de Valores Imobiliários. 102 milhões de reais. E aí, essa foi a notícia que algumas pessoas me mandaram. Notícia do Lauro Jardim, a Kenga do jornalismo brasileiro. Tá? Kenga mesmo, Kenguinha safada. Tá? Aliás, uma dica para vocês. Quando vocês veem mais adjetivo do que substantivo no jornal, é porque não é uma matéria, não é uma reportagem, é simplesmente uma peça difamatória. Então ele tem que começar com adjetivos. Indiciado pela PF por golpe, neto de ex-ditador, é multado por 102 milhões por fraude no Hotel Trump. E aí você fala, o Hotel Trump, meu Deus, o Hotel Trump, que eu com enorme orgulho, essa beleza de hotel no Rio de Janeiro, um dos melhores hotéis que o Rio de Janeiro tem, que vive lotado, o hotel utilizado pela Rede Globo, utilizado por gente do mundo inteiro, uma coisa maravilhosa. Você imagina assim, poxa, caramba, então o hotel não foi construído como tantos empreendimentos por aí, ou ele cometeu uma fraude, botou dinheiro pra... Nada disso. Não tem absolutamente nada disso. A ação é baseada simplesmente nos fatos que geraram a ação da qual eu fui inocentado. Ou melhor, super inocentado, a ação foi trancada. Detalhe, a gente está falando de coisas que aconteceram em 2015 e que foram desenterradas agora. Será que alguém, em sã consciência, acha que as pessoas não vão perceber o grau de perseguição? Que na semana seguinte que eu sou indiciado por golpe de Estado, eu tomo uma das maiores multas da história da CVM? E assim, eu não vou nem entrar nessa questão do ex-neto de ditador, porque o David Agap fez essa babaquice de ex-neto ditador, né? O David Agap, quando se refere, fez um tweet bacana, não sei se o David Agap é verdadeiro jornalista, né? Não é essa Kenga do Globo. Ele explica a diferença entre um ditador e o que foi o meu avô. O grande homem que devolveu ao Brasil a democracia plena. O homem que fez a abertura, um homem que deveria ser comemorado como o herói da democracia brasileira. No entanto, a Kenga do jornalismo chama ele de... E várias outras Kengas.
Ai, o ditador João Figueiredo. O Alexandre de Moraes é ministro, mas o meu avô, ditador. Meu avô, coitado, não sonharia em ter o poder que o Alexandre tem. Com mandato vitalício, nem sonharia em fazer as loucuras de censura e perseguição política que o Alexandre faz. Mas a Quenguinha chama o Alexandre de salvador da democracia, o protetor da democracia. E o Figueiredo é o ditador. Aliás, tem que lembrar quem é Lauro Jardim. Lauro Jardim já foi até uma pessoa com algum respeito no jornalismo. Só que uma hora a casa dessas quengas cai. Lauro Jardim foi aquele que interrompeu com o plantão da Globo, lembra? Tentando derrubar o governo Temer, mentindo sobre o conteúdo de uma gravação feita pelo Joesley Batista. Esse Joesley Batista, que anda da JBS, que anda com o campeão do Lula, que anda com pendurado no saco do Lula. Então, Lauro Jardim foi aquele cara que quase derrubou o governo Temer. Deixou o Temer, que naquela época era o inimigo número 1 da esquerda, não sei se vocês lembram, junto com o Alexandre de Moraes, deixou o Temer, o Alexandre de Moraes era ministro da Justiça do Temer, e essa quenga aí do Lauro Jardim praticamente derrubou o governo Temer, deixou o Temer moribundo, se defendendo de um monte de coisa. No final viram que o áudio não era nada daquilo, mas atrasou a reforma da Previdência em 2 anos. A reforma da Previdência só foi acontecer no início do governo Bolsonaro. O custo das fake news desse filho da puta, travestido de jornalista, foi de bilhões. Pra gente, pro pagador de imposto. Então, um cara que devia estar aposentado, mas tá publicando essas merdas na Globo, se fingindo de jornalista. Então ele me chama de blogueiro, ou sei lá o quê. Eu chamo ele de quenga. Eu só não vou dizer que neto de agitador é o meu pau no rabo dele, porque ele ia gostar. Então não vou dizer. Pergunta se esse vagabundo teve algum interesse em me procurar. Zero. Não tá nem aí. O objetivo da difamação, para ele, foi atingido. Eu acho que não. Eu acho que o meu programa tem 50 vezes mais audiência do que essa bosta dessa coluninha de merda dele. Se tivesse me procurado, eu teria dito que o caso em si é absolutamente ridículo. 102 milhões de reais. Se eu tivesse qualquer coisa perto desse dinheiro, meu filho, eu não ia ficar pedindo aqui para as pessoas me apoiarem com $5 por mês. Aliás, link na descrição para quem quiser me apoiar. Pô, 102 milhões? Pô, com 102 milhões eu teria um estúdio... Não, porque 102 é uma multa, né? Eu teria que ter muito mais dinheiro que isso. Eu ia ter que ter um estúdio muito melhor que o da Jovem Pan, pô. Aliás, eu teria comprado a Jovem Pan se eu tivesse 102 milhões. Quanto vale a Jovem Pan? Coitado, os caras têm medo de entrevistar o Paulo Cunha Bueno. Quando eu vi, aliás, esse valor, 102 milhões, eu falei, pô, será que por um acaso eu fraudei os balanços das lojas americanas em bilhões e bilhões, mentindo para o mercado? Aí eu pensei, opa, não. Porque os diretores das lojas americanas também foram julgados no mesmo dia que eu, pelos mesmos julgadores da CVM. E não estou inventando, coloca aqui o print do julgamento da CVM, Bruno, por favor. Tá que eles foram julgados por apurar as responsabilidades dos ex-diretores das lojas americanas S.A. Eu tirei isso da página da CVM do mesmo dia do meu julgamento pelas mesmas pessoas. Por violação de dever ao sigilo, ao expor informação relevante ainda não divulgada previamente pela companhia, divulgar informações de maneira incompleta e inconsistente ou não divulgar tempestivamente no fato relevante. Eles foram multados. Quanto? Se eu fui multado em 102, no empreendimento que foi construído, que não houve absolutamente nenhuma irregularidade, segundo a própria justiça, e que está lá maravilhoso, enquanto eles foram multados, 340 mil reais. Foi só uma fraudezinha bilionária em uma empresa de capital aberto. 340 mil. Paulo Figueiredo, 102 milhões. Amigos do Jorge Paulo Lemann, 340 mil. O pior é que, assim, as pessoas me mandaram essa notícia e foi quase que surpreendente para mim, porque eu só soube do caso inteiro, da existência dele no sábado, aliás. Eu ia dizer que foi no domingo, mas foi no sábado. Porque eu nunca fui citado. Não é que eu não tive direito de defesa. Então, podem reparar, se alguém tiver curiosidade de entrar no processo, não tem defesa minha. Por um motivo muito simples, eu não fui citado. Você entende? Eu não moro no Brasil há 10 anos. Ah, não, eu moro na mesma casa há 9 anos. Então, quando eu soube do caso, sem saber o teor, eu constituí uma advogada. A advogada, quando eu fui puxar o negócio, caiu para trás. Aí ela foi no julgamento na segunda-feira, apresentou lá todas as nulidades, falou, meu cliente não foi citado. Isso é o básico do direito em qualquer lugar do mundo. Você tem que dar às pessoas direito de defesa. Não. Condenação sem direito de defesa. Eu falei, multa de 102. E é óbvio que eu fui atrás, né? A gente vai pegando as pessoas conhecidas e fala, mas meu Deus, de onde é que veio uma multa dessa? A resposta foi ordens superiores. E aí você fala, ordens superiores? Então, foi alguém do PT? Foi alguém... Não. O relator do caso foi esse cara aqui, ó. João Ascioli. Aí eu fui ver, o cara trabalha com Paulo Guedes. Foi indicado
Não foi pelo Lula, foi pelo Bolsonaro, na verdade pelo Paulo Guedes, para a CVM. Era para ser supostamente um liberal hardcore. E na prática é um sujeito que está servindo como instrumento de repressão do sistema. E eu digo isso com toda a convicção, porque a gente vai ver mais sobre o João em breve. Em breve aqui, o material que chegou para mim ainda não dá para divulgar aqui, mas aguardem, porque vai ficar doce. Eu acho que a vingança pertence ao Senhor, né? Mas eu vou ter o prazer de expor quem é. E acho que muita gente vai ficar assustada. Mas eu acho que, acima de tudo, esse caso é uma lição. É uma lição porque no próximo governo Bolsonaro, e eu digo a vocês, virá o próximo governo Bolsonaro, a gente precisa ter cuidado com quem a gente coloca nessas posições, que são as posições do Deep State. O que cá entre nós? Bolsonaro sabe lá quem é João Lacioli? Claro que não, ele terceirizou. E aí, sei lá por que esse cara conseguiu seduzir o Paulo Guedes, a quem eu reputo muito bem, né? Inclusive alguém que já passou por esse tipo de perseguição. E alguém que sabe que a CVM é um desses órgãos que viraram câncer no Brasil. Assim, posição de Deep State, a gente precisa ter cuidado para nomear mais do que ministro, porque o governo acaba e esses caras ficam lá. Foi a mesma coisa na OEA, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, onde o Bolsonaro nomeou um cara do Gilmar Mendes, que tá lá atrapalhando a gente pra cacete. É isso que, quando o Olavo me deu a última entrevista em vida do Olavo de Carvalho foi para mim, no Conservatório. E aí ele falou uma coisa ali, foi antes das eleições, naturalmente. Foi na virada de 2021 para 2022. E ele falou assim, nós já perdemos, pô. Aí as pessoas, os jornalistas muito burros, né, como sempre. Olavo diz que o Bolsonaro já perdeu a eleição. Não estou falando de eleição. Porque a gente não conseguiu ocupar os espaços com pessoas nossas. A gente vai lá e o melhor nome que a gente tem para colocar é um homem geleia desse, que eu não sei se atendeu a pressão, se atendeu a interesse. Porque esses caras, vocês têm que entender que são burocratazinhos carreiristas. O cara não faz o que faz, ele está disposto a de torcer um pouco ele está ao ponto de perseguir uma pessoa sem o mínimo do básico do devido processo legal. Ou seja, análogo ao que o Alexandre faz. Mas ele está disposto a fazer isso se isso avançar a carreira dele. Deixa o João Lacioli para frente. Porque no fim eu sei o que estão fazendo. Gente, são mais de 10 anos nisso. Eu conheço a estratégia de intimidação. Eu estava falando hoje com um jornalista de direita, que me ligou hoje de manhã. Estávamos falando sobre Vaza Toga. E aí, da qual em breve nós teremos novidades. E aí estavam me falando que também levantaram um processo administrativo novo contra ele. E a Folha de São Paulo está se cagando porque está sendo colocada na lista de pessoas não gratas, e assim vai. E dá-lhe intimidação, mas eu já expliquei para vocês, eu estou cagando. Enfia esse processo também no rabo, João. Aliás, vocês têm que se decidir, pô. Se o Alexandre bloqueou todos os meus bens, agora a CVM vai querer multar? Pede pro Alexandre, pô. Meu dinheiro tá com o Alexandre. Tá tudo bloqueado lá com ele. Agora, parece que eu não fui a única vítima nas últimas horas desse conluio. Porque é um conluio entre o aparato de repressão e o veículo de propaganda do regime. E no meu caso, eu digo para vocês, por mais que as pessoas estejam dizendo, agora eu fico recebendo recado, Paulo, você está na lista de prioridades, você só está atrás do Bolsonaro na lista de prioridades. Eu falo assim, é mesmo? Caramba, estou me sentindo importante. Isso me dá uma certa satisfação quando eu vejo, eu confesso a vocês, quando eu vejo esses caras se esperneando, fazendo tudo que podem contra mim, é claro que dá uma encheção de saco, mas dá uma satisfação pessoal. Vocês não estão me vendo aqui com uma cara de preocupado, vocês estão me vendo aqui com uma cara de satisfeito. Mas eu volto a dizer que eu sou periférico. A vítima preferida deles continua sendo, claro, o presidente Bolsonaro. Esse coitado sofre absolutamente todos os dias. A novidade do que o Bolsonaro sofreu hoje. A todos. Quinta-feira, 5 de dezembro. Acordo hoje com a matéria no jornal O Globo. Polícia Federal apreende contrato de reforma de R$900 mil em casa de Bolsonaro declarada por R$98.500. O que a Globo quer com isso? Mostrar que eu estou lavando dinheiro, que eu vendi algo que não me pertencia e estou investindo numa reforma lá na Vila Histórica de Mamucama. Detalhe, fiz a reforma sim, de R$900 mil e paguei em Pix. Tudo declarado no imposto de renda. Inclusive o valor da reforma, obviamente. Essa casa eu adquiri
ou melhor, construir nos anos 90, sem problema nenhum. Rede Globo não tem nada de ilegal. Paguei com Pix também, vou mostrar para vocês aí. Ou seja, tudo legal, sem problema. A mensagem que o Globo quer passar é que eu teria lavado R$900, vendendo talvez algo que não me pertencia, eles gostam de fazer isso aí, para poder investir no patrimônio meu. Se deram mal mais uma vez. Agora, quem vazou esse contrato, segundo essa é a grande pergunta, a própria imprensa, foi a Polícia Federal. Polícia Federal, vocês aprenderam muita coisa na minha mesa. Inclusive, 3 páginas de um inquérito. É isso mesmo? Vazem essas 3 páginas do inquérito. Ficaria muito feliz com esse vazamento. Bom dia a todos. Até a próxima fake news da Globo ou de outro órgão de imprensa. Um abraço. Quebra de sigilo funcional, crime, os vazamentos que a Polícia Federal faz são crimes. E eu estou fazendo aqui um paralelo, claro que o caso do Bolsonaro é diferente do meu caso, mas é o mesmo modus operandi, que é um negócio que se chama wrap-up smear. Wrap-up smear, tradução em português ao pé da letra seria difamação, a palavra smear também é o esfregão que limpa o chão, né? Então, difamação embrulhada, porque é um conluio entre as quengas, que são os veículos de mídia, e os órgãos estatais, ou melhor, os agentes do Deep State, como esses caras da Polícia Federal, como o cara da CVM, porque esses caras dão um grau de oficialidade às difamações, que por sua vez geram mais reportagens, que depois as próprias reportagens são usadas para legitimar novas ações, porque o sujeito já está com a reputação difamada e por aí vai. A gente vê isso o tempo inteiro. E no final, é tudo a mesma coisa. Quem já viu a última temporada do The Boys, série do Amazon Prime, que aliás a última temporada foi a pior, quem assistiu essa última temporada vai lembrar de uma cena em que um dos personagens se clona, né, o cara se divide no meio, ele se clona, então é sempre a mesma pessoa, e aí num dado momento os caras abrem a porta da sauna e tá um chupando o rabo do outro, mas são todos o mesmo cara. Eles só se dividem, um fica chupando o rabo do outro. Essa é uma imagem meramente ilustrativa. Mas é isso aí. São todos os mesmos caras, um chupando o rabo do outro na sauna. Eu falo em sauna, eu fico imaginando que o Guga Energúmeno já se anima logo. Né? Mas tinha uma peça, não sei se você lembra, que era um negócio, uma peça, foi paga com dinheiro público de Lei Rouanet. Era uma peça em São Paulo, Macaquinhos. Aí ficava um enfiando o dedinho no fiofó do outro. É isso, esse pessoal da imprensa é isso. É a imprensa e sistema. E eu mostrei na semana passada como eles estão absolutamente quebrando a cara. Porque hoje você ser atacado pelo sistema é a melhor coisa que eleitoralmente pode acontecer. Agora, é claro que o problema dessa história é a dor de ambas as histórias. É claro que você tem a dor de cabeça, advogado, custo, etc. Eles sabem disso. O objetivo dessas merdas, além da difamação, é inviabilizar a sua vida. O cara sofre uma asfixia financeira, fica mergulhado com tanto processo, com tanta perseguição, ou ele quebra, ou ele fica paralisado pelo medo, ou ele tem uma quantidade de problemas que é impossível de administrar. E, acima de tudo, é um recado claro. Quer ser aliado do sistema, como Lula? Tudo bem, tudo pode para você, te descondenam, até por corrupção no STF, não importa, 3 condenações te descondenam. Agora, quer ir contra o sistema, como o Bolsonaro? Inelegível, triindiciado, sem passaporte. É a mesma coisa no meu caso, quer ir contra, tá fudido. Quer ser a favor? Porra, tapinha no pulso igual lojas americanas, tá tudo certo. Ninguém nem fala o nome do Jorge Paulo Lema. E é um recado, são 2 portas, você tem sempre 2 portas, mesma coisa com jornalismo. Você tem a porta de ser lá quenguinha, ser o eunuco invertebrado, aí vão lá, jogam uma migalha para ninguém vai te assistir, mas vão jogar lá uma migalha para você. Você vai continuar sendo um fracassado, porque você é um fracassado. E aí jogam lá uma migalha para você. Você, ai, a Vera Magalhães me chamou para não sei o quê. Uau. Meus serviços prestados. Tudo que eles oferecem, tudo que eles pedem é que você se castre e não tenha espinha dorsal e se torne um eunuco vertebrado. Aí as portas se abrem, não importa o seu grau de incompetência. Agora, quer partir para cima, quer dar nome de general, quer expor o que está acontecendo, quer dar nome aos bois, quer falar o que tem que ser dito, vai ter audiência gigantesca. 3 vezes a audiência da Jovem Pan na internet aqui agora, com todos os bloqueios e todas as censuras. A audiência vai ser gigantesca. Mas aí quando chegar na hora, você vai sofrer tudo que tiver que sofrer do sistema. Só que tem um problema, meus filhos, eu já falei, eu não vou me curvar, não adianta, expliquei. Vocês mesmos
nos tornaram indestrutíveis. Eu digo nos, porque nos tornaram, não nos, Guga, calma, nos tornaram indestrutíveis, porque você tem alguns homens que saíram fortalecidos da mão de vocês. Vocês acham que alguma coisa que vocês fazem com o Alan dos Santos hoje tem algum efeito? O Alan ri, pô. As pessoas me encontraram essa semana e tal, falam, pô, Paulo, você tá preocupado e tal. Não, pô, tá normal, pô, mas você não fica? Não. O Trump, você viu o Trump, nenhum exemplo é maior que o Trump. O cara não retrocedeu nada, sofreu mais do que ninguém, não retrocedeu nada, e tá aí botando pra fuder. E o Trump nomeou, aliás, o Trump nomeou o Kash Patel. Eu já falei aqui deles antes, simplesmente para dirigir o FBI. Leiam o livro dele, leiam o livro do Kash Patel, se chama Government Gangsters, que é exatamente... Cadê o meu Kindle? Não tenho a menor ideia. É exatamente sobre isso. Sobre essa Polícia Federal, sobre os caras da CVM, sobre os gangsters que estão dentro do governo. Agora, qual é a saída que eu tenho para continuar lutando? São vocês. O apoio direto.